A noite descia pesada sobre a BR-319. O asfalto molhado refletia o farol trêmulo das motos que cruzavam o vazio entre o Amazonas e Rondônia. O vento cortava o rosto de André Silva, motoboy há 7 anos, acostumado com as madrugadas longas e o barulho constante do motor. Era mais uma entrega, simples como tantas outras, mas ele não sabia que naquela estrada, perdida entre o breu e o silêncio, o destino o esperava com algo que mudaria sua vida para sempre. André carregava nas costas uma mochila de entrega surrada, o celular preso no suporte do guidão e um capacete arranhado, lembrança de um tombo antigo. Passava das 10 da noite quando ele avistou algo diferente. No meio da pista, sob o chuvisco e o barulho dos insetos noturnos, uma figura parada, coberta por um capuz, fazia sinal com a mão. Ele reduziu o acelerador, o coração acelerando. Será que algum caminhoneiro com problema? Pensou. Mas não havia caminhão algum. Só aquele vulto solitário. Encostou a moto, ainda desconfiado. E aí, parceiro, tudo bem? Tá precisando de ajuda? A pessoa ergueu o rosto devagar. Era um homem de meia idade, olhar sereno, barba grisalha e uma calma que contrastava com o medo que André sentia. Estou indo para Manaus, disse o estranho. Preciso de carona. André hesitou. Carona? De moto? Só até o próximo posto, respondeu o homem. Eu me perdi da minha caravana. Havia algo na voz dele, uma paz, uma firmeza, como se não tivesse pressa. André, mesmo desconfiado, sentiu um impulso estranho de ajudar. Beleza, sobe aí, mas segura firme. O homem montou na garupa sem dizer mais nada. O peso dele era leve, quase imperceptível. E conforme seguiam pela BR-319, André começou a notar algo diferente. O celular travou, o GPS sumiu, o farol da moto oscilava, mas não se apagava. O vento parecia cessar. O silêncio ficou tão profundo que André escutava a própria respiração ecoar dentro do capacete. O senhor está indo para onde mesmo? Perguntou, tentando quebrar o gelo. Para onde você também está indo, respondeu o homem. André franziu a testa. Como assim? Todos nós estamos indo. Só alguns percebem o caminho antes da hora. André riu nervoso. Tá, o senhor é desses místicos, né? Andando sozinho no meio da BR? Às vezes, o deserto é o único lugar onde a voz de Deus ainda se faz ouvir, e poucos escutam. Aquela frase ficou martelando na cabeça de André. O ar começou a mudar, o cheiro de chuva sumiu, o vento esfriou. Ele olhou pelo retrovisor e percebeu que o homem sorria, mas havia algo no sorriso, algo luminoso. Por um instante, o motoboy piscou, e o farol iluminou algo impossível. A estrada diante dele parecia desaparecer, como se um nevoeiro dourado tomasse tudo. Ele freou bruscamente, o coração disparado. O que é isso, meu Deus? É ele. A voz do homem soou firme, agora com um eco distante. Você pediu um sinal, André, e ele ouviu. O motoboy tremia. Como você sabe meu nome? O homem o olhou com doçura. Eu sei mais do que imagina. De repente, o painel da moto apagou. Tudo ficou escuro. O som do motor cessou. E no meio do breu, uma luz intensa surgiu atrás deles, tão forte que parecia atravessar o corpo de André. Ele se virou, mas o homem não estava mais lá. A moto deslizou alguns metros, parou no acostamento. André tirou o capacete, gritando: Ei, volta aqui! Mas não havia ninguém. Apenas o som distante da floresta e o tilintar da chuva fina caindo sobre o chão quente. Com o coração descompassado, ele percebeu algo. Sobre o banco da moto havia uma pequena cruz de madeira, molhada, mas intacta. E gravadas nela, com letras simples, estavam as palavras: Eu estive com você no caminho. André olhou em volta, tentando entender. Nenhum farol, nenhum barulho, só o vento e o som distante dos grilos. Sem saber o que fazer,
Ligou novamente a moto e, para seu espanto, ela funcionou, embora o painel continuasse apagado. O motor rugiu como se fosse novo. Ele acelerou e seguiu pela estrada, o peito pesado, a mente confusa. Mas lá no fundo, algo dizia que aquele encontro não tinha sido humano. A BR-319 agora parecia outra. As árvores se moviam lentamente, o céu clareava com um brilho estranho, e André, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que não estava sozinho. A chuva parou, o silêncio se tornou espesso, quase sagrado. André seguia pela BR-319 com o coração em disparada, o som do motor se misturando ao da própria respiração. A cruz de madeira continuava firme no bolso do casaco, e por algum motivo ele não conseguia soltá-la. Cada vez que pensava no homem misterioso, um arrepio subia pela espinha. A estrada parecia interminável. De repente, o rádio da moto, que há meses não funcionava, ligou sozinho. Um chiado encheu o ar, seguido de uma voz grave e antiga que parecia vir de todos os lados. O caminho não termina no asfalto, André. O que te move não é o motor, é o propósito. Ele freou bruscamente, os pneus deslizando na pista molhada. Quem tá falando? Gritou, olhando em volta. Mas só havia a floresta, imóvel e densa, como se o tempo tivesse parado. O rádio se calou, e no horizonte uma luz começou a brilhar. Não era farol de caminhão, nem relâmpago. Era uma luz dourada, viva, que pulsava devagar, como um coração batendo. André sentiu algo o chamar lá no fundo. Sem pensar, acelerou na direção daquela claridade. A moto avançava, e quanto mais ele se aproximava, mais o ar parecia vibrar. As árvores se curvavam levemente, como se uma força invisível passasse entre elas. O som do motor se misturava a um coro suave, quase humano, vindo de algum lugar além da razão. De repente, tudo ficou branco. A moto parou sozinha. André desceu, ofegante, e percebeu que estava em um pequeno descampado. No centro, havia uma figura, o mesmo homem de antes, mas agora não havia sombra em torno dele, apenas luz. Você, murmurou André, tremendo. Quem é você? O homem sorriu. Sou quem sempre esteve com você na estrada. O motoboy deu um passo para trás. Isso é um sonho? Um delírio? É a verdade que você pediu quando pensou em desistir. A voz dele era calma, mas firme. André se lembrava do dia anterior, quando, sozinho em casa, com as contas atrasadas e o cansaço corroendo a alma, ele dissera em voz alta: Se existe um Deus, me mostra, me dá um sinal, porque eu não aguento mais. As palavras ecoaram em sua mente como um soco. Ele caiu de joelhos, os olhos marejados. Por que eu? Eu só sou um motoboy, um cara comum. É justamente por isso, porque os caminhos mais simples guardam as maiores mensagens. Você corre todos os dias levando o que é dos outros, mas esqueceu o que é seu. André baixou a cabeça, chorando. A luz ao redor do homem começou a se expandir, tocando as árvores, o chão, o ar, e de repente, André sentiu uma presença imensa, como se o universo respirasse junto dele. Não havia medo, só paz. O que quer que eu faça? Perguntou ele entre soluços. Viva com propósito, disse a voz, e leve essa mensagem a quem perdeu o rumo. O verdadeiro caminho não se traça no GPS, mas dentro do coração. A luz aumentou. André tentou manter os olhos abertos, mas a claridade era forte demais. Por um instante, ele ouviu os sons de asas, e o mundo se apagou. Quando abriu os olhos, o sol já nascia por trás das árvores. A moto estava parada no acostamento e a cruz de madeira ainda em sua mão. Mas o homem havia sumido. André olhou em volta, desnorteado.